Essa voz da sua cabeça não é você. E é importante a gente perceber isso porque geralmente essa voz na cabeça, quando a gente se identifica com ela, ela fica negativa. Então ela começa a falar mal de você, começa a te afundar, começa a te derrubar, a lembrar de coisas que você não gosta do passado, a lembrar dos seus medos do futuro. Só que você não é essa voz. E o que faz essa voz ficar negativa é a sua identificação com ela, ou seja, você achar que você é ela. Nesse vídeo eu vou te mostrar como se libertar dessa voz para ganhar a sua paz interior e não ser mais refém dela. Então se o assunto te interessa, já me segue para não perder nada e enquanto você me escuta, abre os comentários, participa da comunidade e deixa aqui o que você acha sobre o assunto. E vamos continuar. Só que você é uma coisa muito anterior a essa voz da sua cabeça. Pensa num bebê, uma criancinha pequena que acabou de nascer. Se olha nos olhos dela, ela está pura ali dentro. Essa voz na cabeça não existe ainda. Aí ela vai crescendo, vai aprendendo coisas, vai passando por situações, vai ouvindo as pessoas falarem as coisas sobre ela, sobre o mundo, sobre o que pode e o que não pode. Isso tudo vai formando o que a gente chama de ego. E o ego, ele começa a reproduzir o que você aprendeu, viveu no passado, agora, no presente. Ele faz isso numa tentativa de te proteger. Só que ele é uma ferramenta sua, ele não é você. E o jeito que a sociedade ensina a gente a fazer as coisas, a gente acaba identificado com o ego, achando que a gente é o ego. E aí essa identificação faz com que a gente sobrecarregue uma ferramenta que a gente tem, que é o ego, para lidar com o mundo. A gente sobrecarrega isso e essa ferramenta começa a ficar negativa. Então o ego fica negativo. E a única forma de você começar a deixar esse ego mais puro é se encontrar de verdade. Para quê? Para que você corte a falsa identificação que você tem em relação ao ego e comece a construir no lugar a verdadeira identificação, que é quem você é de verdade. É quem já existia muito antes do ego se formar. O ego se forma perto dos 2 anos de idade e você já existia antes disso. Então você não é o ego. O ego, que é essa voz da sua cabeça, ele é uma ferramenta sua. É você quem está pensando, mas você não é o pensamento. É você que está notando o pensamento acontecer, mas também não é você que está fazendo ele acontecer. Porque o pensamento, ele é uma reprodução do que você aprendeu. Ele é como se fosse uma gravação de tudo que você aprendeu, que você pode, que você não pode, crenças limitantes, coisas boas, coisas ruins, como chegar daqui até ali. Só que ele conclui tudo isso em relação à criança que você era. Depois o adulto cresce e fica identificado com o ego, e o ego ainda fica limitante. E aí começa a dar trabalho, começa a dar problema, começa a criar sofrimento. E é por isso que é tão importante você se identificar com você mesmo e parar com a identificação com o ego. Certo, mas como quebrar então essa identificação com o ego e trazer a identificação certa para a sua vida? Para que assim você olhe para essa voz na sua cabeça que não para de falar e perceba pelo menos que ela não é você, que você é uma coisa muito maior, muito mais poderosa e que você tem muito mais controle sobre a sua vida do que você imagina. Não é o tipo de controle que essa voz fala que você tem, porque essa voz confunde, ela tenta controlar coisas que são incontroláveis. Mas você tem um tipo de controle que vem do seu poder interior, de quem você é de verdade, e essa voz não comenta, ela não fala isso para você, porque não está na alçada dela. Isso só você pode descobrir. E como você faz isso? Você precisa voltar para dentro de você e procurar lá dentro quem você é de verdade, quem que existia antes do ego se formar. E como que a gente faz isso? Primeira coisa é você começar a se perguntar quem sou eu. Porque é você que a gente está procurando, é o seu eu real, que você é de verdade. A gente quer desmistificar o falso eu, que é o ego, e trazer o seu eu real à tona cada vez mais. E o seu eu real, ele não é um pensamento, ele não é uma coisa assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me chamo tal, tenho tal profissão, não é isso o seu eu real. O seu eu real é um senso de existir, uma sensação de estar presente aqui e agora. Ele que é real, porque é isso que existia quando você nasceu. O seu senso de existir, de estar presente. Isso é o que você é de verdade e isso é eterno, porque isso não está limitado nem ao ego e nem ao corpo. Isso é a sua consciência. E a sua consciência, ela está ligada à consciência universal. Então, quando a sua vida no corpo acaba, sua consciência volta para a consciência universal e você continua existindo.
Então o que você encontra aqui nessa vida, quando você pergunta quem sou eu e vai para dentro de si, é o que você sempre vai ter, é a sua eternidade. E como que a gente faz isso? Você pergunta quem sou eu, centenas, milhares de vezes. E você vai respondendo. Só que você não responde com palavras. Não responde com palavras. Você responde com o seu senso de presença, com a sua sensação. É como se você perguntasse, quem sou eu? E olhasse para dentro nessa hora para sentir quem você é, para perceber quem você é, para experimentar quem você é. E não para pensar em quem você é. Porque se você começar a pensar em quem você é, você vai cair de novo no ego. E aí não vai adiantar nada. Então, até adianta para você ir lapidando o seu ego, sabe? Mas não para você se encontrar de verdade. Então começa a perguntar, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu. O que você quer dizer quando você diz eu? Comece a se perguntar e a procurar isso dentro de você. Conforme você pergunta, você vai empilhando sensações, pequenas sensações. Isso vai crescendo. Cada vez que você pergunta, você vai empilhando pequenas experiências. Até uma hora que você vai ter uma grande experiência. E essa grande experiência, ela vai ser uma revelação sobre quem você é de verdade e o que você é de verdade. E aí você começa a despertar o seu poder interior e a vida começa a funcionar melhor para você. E aí você olha para essa voz da sua cabeça e percebe que é só uma história sendo contada dentro de você. E aí você consegue olhar para ela e falar, tudo bem, essa voz está falando isso, mas isso não é verdade. Só que é verdade o que está aqui na minha frente. Então começa a se perguntar, quem sou eu? Uma dica muito importante é você deixar a pergunta em aberto. Porque se você começar a responder com palavras, vai estar errado, vai ser o ego falando. Então você pergunta e deixa em aberto. Por exemplo, quem sou eu? Deixa em aberto. Como se a resposta fosse ser dada por alguém. Sabe quando você está conversando com alguém, que você pergunta alguma coisa para a pessoa e a pessoa vai responder e aí você fica esperando? Igual você está esperando eu falar agora, quando você pergunta quem sou eu, você deixa em aberto, esperando. E fica só prestando atenção dentro de você, na sua sensação, porque a sua atenção vai lapidando cada vez mais, vai ganhando musculatura para perceber cada vez melhor o que é o eu real. Até você chegar nessa grande revelação, que necessita de prática, de milhões de vezes que você olha para você e vai procurando e encontrando e empilhando experiências, e uma grande revelação muda completamente a sua vida. Você para de ser refém dessa voz da cabeça. E você, como que você vê isso? Comenta aqui e não deixa de seguir para mais dicas como essa.